Estava frio e escuro naquela rua da metrópole praiana. Por volta das 2 da madrugada, um sedã preto parou na esquina da rua perto da grande lata de lixo. Uma mulher com roupas folgadas emergiu do banco de trás segurando uma pequena trouxa no colo. Ela colocou o pacote perto da lata de lixo na estrada. Olhou rapidamente para a esquerda e para a direita para garantir que ninguém estava olhando. E então deu uma olhada rápida no pacote. Ficou imóvel. Ela se virou e o sedã partiu para a escuridão. Seu corpo minúsculo de um dia de idade estava extremamente frio e ela estava com fome também. Seu cérebro subdesenvolvido não entendia as emoções, mas ainda assim, ela não conseguia compreender porque não estava em um lugar quente onde costumava ouvir os batimentos cardíacos de sua mãe. Ela se sentia isolada, sozinha, com frio e fome ao mesmo tempo. Ela começou a chorar. De longe, 2 cães ouviram um som fraco de lamento vindo de um pequeno pacote caído ao lado da lata de lixo na estrada. Eles vieram correndo em busca de comida. O cão tentou morder o embrulho, o que fez com que o choro aumentasse. A cadela deu um passo à frente. Ela viu o bebê dentro da trouxa. Seu instinto maternal entrou em ação, ou talvez o bebê fosse destinado a sobreviver. Ela lutou com o cachorro faminto e protegeu o bebê dele. Os latidos incessantes da rua acordaram segurança do prédio. Ele veio correndo com uma lanterna nas mãos. Para seu horror, ele viu um pequeno bebê recém-nascido deitado ali, sangrando nos braços e nas pernas onde o cachorro o havia mordido. Seus lábios estavam roxos de tanto chorar, e ela estava prestes a desmaiar quando a ambulância e a polícia chegaram. O bebê foi colocado em um cobertor quente e transportado para Altim. Ela estava ofegante. Ellen desabou na cama assim que chegou ao quarto do motel. Todos os seus problemas acabaram agora. Como uma estrela, ela estava cansada de se esconder dos paparazzis para esconder sua gravidez. Amanhã ela voltara para seus pais depois de passar muitos meses aqui, deixando a ameaça para sua carreira de modelo aqui. Nem por um segundo ela pensou no dano que causou à alma inocente. Para ela, o mais importante era retomar a carreira o quanto antes. A doutora Kate esteve de plantão na Altim o dia inteiro hoje, pois ela havia tirado um dia de folga ontem para se curar da tentativa fracassada de fertilização in vitro que ela sofreu. Já se passou quase uma década. A sirene da ambulância tocou e um recém-nascido foi levado às pressas em estado crítico. Kate levantou-se e viu um anjo absoluto ficar roxo, ofegante. O bebê foi imediatamente colocado em suporte de vida e ressuscitado. Ela não conseguia manter a temperatura corporal. Kate avançou e por um tempo segurou a pequena alma ferida perto dela. Ninguém resistiu. Todos sabiam a provação que o pequeno bebê tinha que enfrentar. O bebê respondeu. Ela podia sentir o calor do amor e também podia ouvir as batidas de um coração. Ela se acalmou e sua respiração voltou ao normal. Ela foi alimentada no colo de Kate e dormiu lá. Esse breve contato corporal despertou um oceano de emoções maternais dentro do coração de Kate. Ela já estava tão machucada por ter falhado nas tentativas de fertilização in vitro repetidamente. Ela queria um bebê para chamar de seu, e aqui estava ela segurando uma pequena alma inocente que havia sido abandonada. Ela sentiu uma conexão. O bebê desenvolveu pneumonia depois de algumas horas e foi difícil cuidar dela durante as próximas 2 semanas. Kate ficou no hospital a maior parte dos dias e só fez algumas pausas de algumas horas para descansar. Era como se ela tivesse presumido a responsabilidade de cuidar da menina. Seu marido também visitou o hospital para ver o que deixou sua esposa possuída e percebeu que ele também se apaixonou pelo lindo anjo quase imediatamente. Enquanto isso, a investigação policial não conseguiu encontrar nenhuma pista dos pais biológicos do bebê.
Os serviços de proteção à criança assumiram a guarda do bebê. Kate e seu marido decidiram que iriam entrar com o pedido de adoção do bebê. A papelada e as entrevistas foram a seu favor, e finalmente, após 1 mês e meio, eles conseguiram trazer o bebê Emma para casa. A doutora Kate tirou uma licença do hospital para cuidar de Emma. Ela decorou a sala de estudo como berçário de Emma e a maior parte do dia era gasta cuidando dela. Quando o marido voltava do trabalho, todos saíram para passear pela rua em família. Assim como o toque amoroso de Kate curou Emma, Emma completou o mundo de Kate. Ambos preencheram um vazio na vida um do outro. Ellen levou alguns meses para voltar à forma e se concentrou totalmente em sua carreira de modelo. Mas o hiato de 1 ano em sua carreira lhe custou caro. Ela só conseguiu pequenos shows com salários baixos porque a indústria mudou para contratar novos rostos e novos talentos. Ela continuou tentando entrar em contato com velhos amigos e conhecidos da indústria para conseguir papéis. Essa mudança valeu a pena, e por um tempo, sua carreira parecia ter voltado e ela se sentia ótima. A voz interior que a lembrava daquele rosto inocente que ela brutalmente deixara para morrer era fácil de silenciar por enquanto. Ela era obcecada por sua carreira e beleza. A vida seguiu em frente. Emma estava crescendo e se tornando uma garota inteligente e bonita. Ela tinha 3 anos e era o centro das atenções de toda a família. O amor e o apego fornecidos por Kate e seu marido como mãe e pai para Emma removeram toda a vulnerabilidade e mágoa de sua personalidade. Emma não era apenas fisicamente apta, mas também mentalmente muito afiada. Assim que ela foi admitida na escola, todos os professores elogiaram sua extraordinária inteligência e nível de QI. Ela também era extremamente sociável e amigável, então todos a amavam. Emma tinha apenas 4 anos quando a doutora Kate descobriu que ela havia engravidado naturalmente sem saber. A notícia foi muito mais um choque do que uma surpresa para o casal, que tentou todos os tratamentos possíveis por 10 anos antes de desistir. Então Emma veio e coloriu sua vida monótona com amor e riso. Nunca mais pensaram em tentar um tratamento de fertilidade, mas isso era inacreditável, quase surreal. Em sua consulta de ultrassom, sua velha amiga, a doutora Samantha, que estava ainda mais animada do que a própria Kate, disse: "Parece inacreditável, mas aqui estamos nós, um batimento cardíaco perfeito, e você está com quase 17 semanas. E olha lá, é um menino. Deus viu com que ternura você amou Emma e a fez sua. Ele decidiu completar sua família." Bem, isso era muito para assimilar. Kate estava incrédula e seu marido também. Demorou um pouco para registrar o que estava acontecendo. Assim que chegaram em casa e viram Emma sorrindo no colo da avó, eles souberam instantaneamente. Este anjo iluminou a vida deles para sempre. Deus os estava recompensando por aceitar e amar Emma como se fosse deles. A gravidez de Kate foi muito agradável. Sua mãe tinha vindo para ficar e ajudar com Emma. Emma estava tão animada por ter um irmãozinho que mal podia esperar. Todos os dias ela pintava um novo cartão para o irmão ou comprava alguns brinquedos para decorar o quarto do bebê. Finalmente, 6 meses depois, o dia chegou. Toda a família estava reunida em torno de Kate e do recém-nascido Jamie. Eles simplesmente não conseguiam tirar os olhos desse novo pacote de alegria. Emma era tão possessiva com seu irmãozinho que não deixava ninguém tocá-lo. Quase todos saíram e Kate foi deixada sozinha para descansar. Ela olhou pela janela para o céu. Agora que ela mesma havia vivenciado todo o processo do parto, ela mais uma vez se perguntou: que tipo de mulher pode deixar seu bebê recém-nascido um pedaço de si mesma na rua para morrer? Quão terrível foi isso?
Ela fazia parte disso ou seu bebê foi arrancado dela? Essas perguntas a incomodavam, mas ela se consolou com o pensamento de que ninguém jamais reivindicou Emma como sua. Seu lindo anjo era só dela. Ela a amava ainda mais agora, pois acreditava que Emma era a razão pela qual Deus os abençoou com outra de suas bênçãos. Emma desenvolveu um vínculo incrível com seu irmão recém-nascido. Ela cuidou dele como se fosse um adulto. Um pequeno grito de Jamie e Emma corria para sua cama ou chamava Kate ou seu pai. Kate agora assumiu o consultório particular em meio período para se concentrar ainda mais em sua família. Seus filhos se tornaram seu mundo inteiro. Ela era uma boa mãe para os dois. Ellen estava praticamente livre a maior parte do tempo agora. Além de um cliente ocasional ou desfile de moda, ela estaria livre a maior parte do tempo. Ela não tinha namorado ou companheiro. A voz interior em seu cérebro começou a ficar cada vez mais forte. Começou a questioná-la sobre por que ela decidiu fazer o que fez. O bebê morreu ou alguém a salvou? Ela evitou as vozes e pensou: talvez a solidão em sua vida a estivesse deixando louca. Emma deixou o ensino médio como a melhor em sua classe. Ela ingressou na faculdade de medicina seguindo os passos de sua mãe. Para ela, sua mãe era uma mulher perfeita. O amor incondicional e o apoio total de sua mãe a tornaram tão bem-sucedida em seus estudos. Também continuou na escola de medicina e Emma desmaiou com louvor. Ela agora era a doutora Emma. Ellen notou uma pequena coisa parecida com uma ervilha em seu seio esquerdo enquanto tomava banho. Ela pensou que poderia ser um caroço gordo e o ignorou. Em quase um mês, ela emagreceu 8 quilos, mesmo não tendo se exercitado muito, e sua depressão a fez comer mais. Ela ficou com medo. Ela foi ao hospital e fez o exame. Os relatórios deram positivo para carcinoma de mama, que estava quase no segundo estágio. Mas os médicos pensaram que poderia ser curado com tratamento agressivo. Este foi um raio do nada para Ellen. Fazer uma mastectomia bilateral, conforme aconselhado pelo médico, não só acabaria com sua carreira, mas também com sua vida. Como ela se olharia no espelho? O corpo do qual ela tanto se orgulhava vai se tornar tão imperfeito. Não havia ninguém com ela que pudesse compartilhar sua agonia. Esperando na sala do hospital, sua mente estava inundada com tantos pensamentos. Um desses pensamentos era que, se ela tivesse mantido a filha com ela, pelo menos teria alguém com quem compartilhar sua dor. O assistente do cirurgião veio até ela e a chamou. Ela foi informada sobre a necessidade absoluta dessa cirurgia e das sessões de quimioterapia que se seguiriam. Relutantemente, ela concordou. A cirurgia correu bem e Ellen foi transferida para a sala de recuperação. Ela ficou quieta e retraída. Ela estava quase sempre perdida em pensamentos profundos. O psiquiatra foi chamado para uma consulta, mas ela se recusou a falar com ele. A visita do cirurgião plástico também foi em vão, pois Ellen simplesmente não falava com ninguém. Hoje ela teria alta do hospital. Ela voltou direto para casa, arrumou as malas e o passaporte e foi para o aeroporto. Ela iria descobrir de uma vez por todas o que havia acontecido depois que ela deixou o embrulho ao lado da lata de lixo naquela noite. A cidade mudou muito nos últimos 25 anos. Havia uma grande loja de departamentos no lugar do motel. As ruas foram bifurcadas ainda mais, então não foi possível descobrir qual era. Ellen ia lá todos os dias tentando freneticamente localizar a rua. Após cerca de uma semana, ela quase descobriu a rua, mas não sabia como investigar. Se ela fosse até a delegacia e contasse sua história, provavelmente seria presa pelo que fez naquela época. Ela ficou e visitou todos os hospitais próximos para obter qualquer informação. Um mês inteiro se passou e ela ignorou todas as ligações do médico para acompanhamento.
Mais um mês se passou e ela começou a ficar doente novamente. Um dia ela desmaiou e foi levada para o hospital próximo. Seu exame mostrou sinais de metástase em seu cérebro. Ela foi internada no departamento de oncologia para decidir sobre as opções de tratamento. No dia seguinte, todos os novos residentes receberam casos para estudar e apresentar ao chefe da oncologia. O arquivo do paciente da doutora Emma parecia incompleto. Para preparar o caso, ela precisava de mais detalhes, então solicitou uma reunião com sua paciente de 50 anos, a senhorita Ellen. Ellen estava olhando pela janela quando Emma bateu na porta. Ela virou a cabeça para recusar a consulta, mas congelou assim que viu Emma. Os olhos azuis e as mechas douradas pareciam muito familiares. Por exemplo, ela pensou que sua busca havia terminado. Mas como era possível? Que prova ela tinha? Emma pediu permissão para fazer algumas perguntas e ela permitiu. Enquanto falava com ela pensava continuamente em como a jovem parecia confiante e sábia. Por que ela parecia tão familiar? O chefe do departamento decidiu as opções de tratamento para todos os pacientes. Um ciclo de quimioterapia foi decidido para Ellen. No entanto, a equipe relatou que Ellen simplesmente não falava com nenhum dos residentes ou médicos, exceto a doutora Emma, com quem ela falava com bastante facilidade. Então, Emma recebeu a tarefa de se comunicar com Ellen e obter seu consentimento para a quimioterapia. Ellen estava mordiscando uma fatia de maçã quando Emma entrou em seu quarto. Parecia que a presença de Emma acendeu algo dentro dela. Quem é essa garota? Pensou Ellen. A presença dela é tão calorosa que me sinto tão conectada a ela. Se eu pudesse perguntar a ela, mas o que eu pediria? Quando Emma informou sobre as opções de tratamento, ela recusou abertamente o tratamento. Quando Emma perguntou o motivo, Ellen narrou toda a sua história para ela e disse que tinha vindo aqui para procurar notícias de sua filha. Como ela não tinha ideia disso, ela estava voltando para seu país e lá faria o tratamento necessário. Quando Emma se levantou e se virou para sair, Ellen a deteve. Ela perguntou se poderia dar um abraço de despedida. Emma achou estranho, mas sua natureza compassiva não a deixou recusar. Ela abraçou Ellen. Ellen encontrou todas as suas respostas naquele abraço. Ela segurou Emma por mais de um minuto e finalmente soltou.